Aí, agora sim. Velho. Foi sem ensaio, né? Pois é, sem ensaio, foi Tá frio aí, mano? improviso aqui. Parece que tá meio frio aí. Pois é, cara, na verdade, eu vou contar o que foi acontecer. Eu tava com uma outra jaqueta aqui, só que ela era É, escura. Aí eu parei no é. desse fundo escuro, parecia que a minha cabeça tava voando. Daí eu pensei, não, vou botar uma outra amarela aqui, porque se eu ficar Pra dar um, pra dar o contraste. dá o contraste, porque senão minha cabeça ficou flutuando aqui, ficou muito engraçado. E aí, Edmilson, como é que tá, cara? Que prazer estar aqui de Boa, novo tudo bem, contigo. cara? Boa noite. Bom, bora Boa lá, noite, cara. cara. A gente falou lá na quarta passada, a gente deu a introdução do nosso projeto aí, né? Do Uhum. e-commerce numa via de mão dupla. E aí eu acho que a ideia hoje é a gente responder algumas perguntas, deixar em aberto. O que que você acha? Como que a gente faz? É isso aí, vamos lá, cara. Assim como eu tinha falado lá que a gente precisa muito da colaboração da galera para que essa live de hoje faça sentido, né? A nossa ideia da dinâmica desse projeto inteiro é a gente intercalar uma semana onde a gente transmite conteúdo e uma segunda semana a gente vai fazer aqui no Instagram para tirar dúvidas desse conteúdo. Para que isso funcione mais ou menos como uma aula, onde a pessoa Uhum. tenha a possibilidade de aprender e também tem a possibilidade de trazer os seus problemas, trazer o que está enfrentando, quais Sim, são as suas dúvidas, para funcionar como uma espécie de uma consultoria aqui, né? Porque não sim. uma consultoria online. Então, É o que eu tava falando, fico. não faz muito sentido você ter uma live, você fazer uma live se as pessoas não podem participar, né? Então é Exato, melhor gravar um vídeo e mandar do que fazer uma live, né? com toda Então, eu acho que certeza. é esse o objetivo. Então, cara, vamos lá. Não sei se você quer que a gente comece pela pergunta que a gente teve na semana passada. E aí, eu vou deixar em aberto aqui, gente. Se vocês quiserem ir fazendo perguntas, assim, o tema é bem aberto. A gente falou, deu mais uma introdução sobre o ecossistema do e-commerce, né? E aí, a ideia hoje é responder as perguntas de vocês, né? Porque para próximo tema já vai ser um tema mais fechado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de negócio. Então, a ideia hoje é mais bater esse papo. A gente vai acrescentar tudo que a gente gravar aqui dentro do nosso material, né, depois lá no YouTube, para ficar algo bem completo, né? Então é isso, Denis. Se quiser começar pela última, enquanto não vem nenhuma pergunta, Tá a legal. gente pode começar. Tem três perguntas aqui já, duas delas para a Boa. gente responder, e uma que eu acho que até vale a pena responder, mas não se estender muito, porque não tem exatamente a ver com o tema. Uma delas, eu acho que é da semana passada, a gente pode começar por ela. Quando a gente estava saindo da live, eu vi uma pergunta lá. Na verdade, não era bem uma pergunta. Alguém pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre o mercado de moda para e-commerce. E eu, infelizmente, não consegui salvar o nome da pessoa. Tentei resgatar agora aqui, assistindo lá o chat ao vivo também, mas também não consegui encontrar de novo. Então, se a pessoa que fez a pergunta estiver online, por favor, também manda um oi aí para a gente saber que tu está aqui. Mas acho que dá para a gente começar falando dessa dúvida. O mercado Show. de moda, ele realmente desperta muitos questionamentos, né? É um comportamento de Sim. compra diferente, é um jeito diferente de comprar, o que desperta a vontade de comprar é Uhum. outro, né? Muitas vezes não é por necessidade, é mais por uma compra de oportunidade, de despertar o desejo na pessoa. Então, vamos começar falando disso. Como é que tu enxerga esse mercado, principalmente hoje, né? A gente está vivendo um momento tão diferente. O mercado de Uhum. moda, tu acha que mudou? Cara, eu vou falar pelo que eu venho acompanhando ali na Vetex, né? Assim, os clientes de moda cresceram bastante em relação ao ano anterior. Óbvio que esse crescimento no e-commerce, muito provavelmente ele não reflete um crescimento da companhia como um todo, porque a maior parte dos nossos clientes tem lojas físicas e as lojas fecharam. Então, o único canal disponível era o e-commerce, né? Então, eles depositaram toda a energia no e-commerce. Eu acho que trouxe um pouco de ruptura dos vendedores de loja física, porque eles passaram a ser vendedores via social selling, né? E eles experimentaram um pouco do que é, né? Utilizar uma plataforma de e-commerce, vender pelo e-commerce, né? Agora, falando do mercado de moda, cara, assim, é um mercado bem específico. Normalmente, moda tem uma margem mais alta, né, do que outras categorias. Tem uma grade de produtos muito complexa, né? Então, você tem PMG de várias cores, né, de vários tipos.
né? Então, tem uma grade muito grande. Então, o catálogo em si é algo bem complexo de se fazer gestão. E tem um grande ponto da moda que é a logística reversa, né? Hoje, em torno de 40% das vendas tem algum tipo de devolução ou de troca, né? Que é um percentual altíssimo perto de outras categorias. Mas a gente vê algumas lojas incentivando até esse modelo, né? Então, tipo, cara, compra, se você não gostar, você devolve e a gente, teoricamente, né? A gente vê que o lojista ele embute isso no preço para que esse processo não seja um processo ruim para o cliente. Então, toda vez que você compra alguma coisa, né? A gente estava vendo aqueles exemplos de sites de fora, né? O Wish e etc. Você vê a foto é uma coisa, o produto chega completamente diferente. Não que isso aconteça, né, com os clientes de moda, mas normalmente o caimento, a forma como você queria, não vestiu bem, é algo muito específico. Então, a logística reversa, a troca, a devolução, gira em torno de 40%. Então, a dinâmica de moda tem algumas coisas específicas, né, também. É uma compra recorrente, né? Tem exemplos de clientes como Soma, né, que é Farm, Animalia, Off Premium, né? E eles têm, como tem uma compra muito recorrente, acaba criando um pouco uma forma de fidelidade, né? Então, quanto mais você compra, mais benefícios você tem. E é um mercado também de compra por impulso. Então, toda vez que tem um brinde atrelado, a gente estudou bastante esse mercado recentemente. Quando tem um brinde atrelado, normalmente as pessoas compram muito mais pelo brinde do que pelo próprio produto. Às vezes ele é o que faltava, né, para o consumidor comprar. Então é um mercado bem desafiador no sentido de ser trabalhoso, né? O catálogo muito complexo, uma logística reversa muito complexa, mas é um mercado que cresce bastante, né, no online. A C&A é um exemplo, que é um cliente grande nosso, cresce bastante. A Renner, que não é um cliente nosso, cresce bastante também no online. E eu vejo que essas empresas que estão crescendo mais, elas não crescem só no online, né? O online, de fato, se tornou mais um canal de vendas. Elas crescem também nas lojas físicas, né? Então, eu não sei exatamente qual era a pergunta, mas tentei dar um overview aí sobre o mercado, né? Quais são os desafios, quais são um pouquinho dos números, né? Para a galera ter uma ideia. É legal e a gente. Um desafio que a gente tem em marketing trabalhando com moda é Uhum. que tem uma coisa que é boa por um lado e ruim por outro, que são aqueles e-commerce que vendem fabricação própria, né? A gente tem muito disso, sim, são produtos exclusivos. Ele é bom por um lado porque tu elimina o fator da comparação. Não dá para dizer se o produto é caro ou barato comparando com o outro, né? É muito fácil quando tu vende um celular, tu olha o preço de um celular numa loja, tu olha o preço na outra e existe essa competição muito grande, né? Aí fica essa Uhum. guerra por preço. Dentro da moda a gente consegue um pouco fugir disso. Por outro lado, torna isso a descoberta muito mais difícil. Quando tu Sim. tá dentro de um grupo, quando tu vende um produto que já está catalogado e tu aparecer num marketplace ou aparecer dentro de um Google Shopping ou algo do tipo, é muito mais fácil de tu aparecer por tabela dentro de uma busca que o cliente já conhece do que de uma busca completamente isolada. Por outro lado, quando tu aparece, tu não precisa brigar por preço, né? Uhum. É uma. Tu tá meio que nadando sozinho ali, porque a pessoa não Verdade. tem com que comparar para saber se o teu produto é caro ou não. Então, Uhum. muda um pouco também o jeito de Verdade. fazer, de um jeito de fazer o marketing em cima disso. A gente tem Uhum. que, tu tem que conhecer como é que é o teu produto. Tu está vendendo algo que as pessoas já conhecem, que é uma marca conhecida, que ela vai conseguir gerar comparação ou não. E para saber Uhum. onde tu vai atacar preço e tentar ganhar em algum outro diferencial, ou tu vai ter que fazer um marketing muito mais em cima da construção da tua marca, para criar um conceito de marca mesmo, para que as pessoas criem um desejo daquilo, de usar a tua marca, de usar aquele conceito. É um jeito diferente de atacar. Isso é uma coisa que a pessoa tem que buscar na essência dela antes de saber exatamente o que fazer. Ah, excelente. A Gabi mandou uma pergunta aqui falando sobre Black Friday, que é das principais datas do e-commerce aqui. A pergunta dela tem muito a ver com uma coisa que a gente enfrenta bastante no dia a dia, principalmente quem trabalha com marketing, que é Uhum. tomar decisão em cima da hora de fazer uma promoção de Black Friday. Uhum. Eu já sofri muito com isso, o cliente não quer fazer Black Friday, ele acha que não, tal, e aí quando começa a chegar em cima da hora que ele começa a ver os competidores se mexendo, ele começa a se arrepender e acha que Uhum. tá atrasado.
e aí Sim. resolve fazer, às vezes faltando uma semana, ou às vezes até menos. Dá para fazer? Ou quando a gente chega muito em cima da hora, assim, é melhor deixar passar mesmo Eu e acho, planejar eu o acho ano que que vem? dá para fazer. Agora, se vai dar certo, é um pouco mais difícil. Assim, para quem trabalha com site marketplace, aí falando um pouco mais da minha experiência, a gente começava a planejar ali a Black Friday em maio, junho, porque quando você define a grade de produtos que você vai apostar para Black Friday, você tem todo um trabalho de fechar a compra, de receber o produto, de disponibilizar ele a tempo. Inclusive, até se for produtos novos, de você catalogar esses produtos, de você começar a ranquear ele de forma orgânica também, né? Então, essa programação ela acontece antes, principalmente para produtos mais pesados, né? Que você precisa armazenar antes, ter uma preparação para garantir que você vai ter esse produto disponível próximo da Black Friday. E a gente também vê que o volume da Black Friday ele começa a ficar um pouco mais represado, né, no início de novembro, né, e depois ele começa de fato a acelerar. Então começa muita gente a fazer várias ações, tipo o mês da Black Friday, né, sendo que é um dia específico se torna quase um mês. Mas a minha sugestão é que assim os marketplaces para quem atua em marketplaces, eles têm total interesse também de fazer um grande volume na Black Friday. Então, eles estão dispostos a negociar rebates na comissão, e isso é mega importante. A própria indústria, né, sabe que é um momento também de desovar um pouco do que tem no estoque. Né? Então, a indústria também cede um pouco. Então, eu vejo que as pessoas falam, eu não gosto de entrar na Black Friday, briga por preço. É briga por preço. Black Friday é esse momento. Mas é um momento que a cadeia inteira cede para o preço ficar menor. E não só você que vai degradar só a sua margem e sair no prejuízo. Uhum. Se for para fazer desse Entra, jeito, é melhor não fazer mesmo. A melhor maneira de se fazer é com que a cadeia inteira se mobilize para que a Black Friday seja um momento de grande volume, mas que no final vale a pena. Mesmo que o que vai valer a pena é diluir a despesa fixa, né, naquele mês, ou seja, eu vou fazer um volume tão alto que eu vou diluir mais as minhas despesas fixas para ter um lucro operacional percentual, pode ser até um pouco inferior, né, dependendo da margem que vai trabalhar, mas em volume a empresa faz caixa, a empresa tem um lucro maior. Então, pensando na gestão financeira, muitas vezes a Black Friday tem essa pegada de ajudar a fazer caixa para já se preparar para o ano seguinte, né? e eu acho que tem uma outra maneira de a gente encarar a Black Friday também, que é pensar ela como uma estratégia a longo prazo e uma estratégia de aquisição, e não usar a Black Friday tentando lucrar, né? Sim, Lucrar exatamente naquele momento, mas no momento que tu sim, faz uma boa promoção, tu consegue gerar novas conversões, trazer novos clientes para tua base, para tu daí sim fazer um trabalho, né, a longo prazo para tentar revender, né, ou fazer uma segunda venda para esse cara, e aí sim tu conseguindo ter um lucro e usar a Black Friday como uma estratégia de marketing de aquisição de cliente, né? Olhar mais para ela como sim. uma estratégia mesmo a longo prazo do que uma oportunidade de ganhar dinheiro. Por Ótimo, mais que tu ótimo consiga ponto. fazer giro, consegue fazer caixa, consegue ter lucro efetivamente, mas eu acho que essencialmente ela é um momento de aquisição de clientes. Sim, e eu acho que quem trabalha com produtos de receita recorrente, isso acaba ficando mais evidente, porque você adquire um cliente que você vai se relacionar várias vezes com ele. Né? Agora, para clientes que têm uma compra pontual, aí sim pesar um pouco mais essa cadeia, mas para quem tem produtos de receita recorrente, assim, que o cliente compra várias vezes com você, é uma ótima estratégia de aquisição de base de clientes. Eu estava falando com um cliente hoje, que eles falaram, cara, a gente já bateu a meta da base de clientes do ano, né? Então, o cara não tá nem falando de receita, ele tá falando da base de clientes. Por quê? Porque é um cliente de receita recorrente. A Jéssica está levantando um ponto aqui, ela está fazendo uma pergunta referente à Black Friday de 2020, que eu acho que é bem difícil de a gente chegar numa conclusão, que é Uhum, qual que vai ser o impacto. Eu sim, até complementaria um pouco a pergunta dela, te perguntando o seguinte: sim. tu acha que esse impacto ele vai ser positivo ou negativo? A gente tende nessa Black Friday a vender mais do que a gente vendeu na Black Friday 2019, ou a gente tende a vender menos porque a crise vai impactar negativamente nisso? Eu acho que tem esses dois pontos aí. Eu acho que depende muito de como que vai estar o mercado até lá. Acredito que o mercado vai estar aberto, as coisas vão estar funcionando perfeitamente.
Eu acho que tem dois pontos, e esse primeiro ponto, considerando que o mercado está aberto, a gente tem algumas empresas que não conseguiram, de fato, dar vazão ao seu estoque, então entendem que talvez a Black Friday seja um bom momento para isso, e aí isso ajuda nas vendas. E tem um outro viés que é a questão da crise econômica, né? Eu acho que uma segunda onda de tudo isso que a gente está vivendo é uma crise econômica, né? Aumentando o desemprego, e a gente sabe que quando vem uma crise econômica, né? Eu lembro quando, sei lá, 2015, as pessoas falam, cara, eu tô fazendo de tudo e não vendo, né? Porque, de fato, quando diminui a procura, né? Quando diminui a demanda, automaticamente você percebe isso muito fácil. Então, se eu pudesse, se fosse para dar um palpite, assim, eu ainda acho, né, que pela distância que a gente tem da Black Friday pelo impacto que a gente vai ter na crise financeira, ainda acho que essa Black Friday vai ser maior do que a do ano passado. Mas eu acredito que o ano que vem, principalmente no início do ano que vem, a gente tende a ter um momento bem crítico, né? E para quem depende, por exemplo, do final do ano, do início do ano, nas vendas, eu acho que é um grande ponto de atenção. Mas fica, acho que esses dois pontos, né? A gente fica bem em dúvida em virtude do que virá aí da recessão, né? Eu acho que tem uma outra coisa que pode impactar bastante também para o nosso lado, né, o lado do e-commerce, que é como que vai estar essa pandemia lá no final do ano. Porque se a gente ainda tiver não podendo ter aglomeração, muitos negócios fechados, shopping com limitação de visita de pessoas, isso pode empurrar muito das vendas por e-commerce, né? Também. Uma vez que as pessoas não vão poder ir numa loja física, talvez a Black Friday como um todo tenha um impacto negativo, mas o e-commerce pode ser o inverso, né? Ele pode ter um impacto positivo por atrair essas vendas que normalmente as pessoas iriam numa loja física. Claro. A gente está até desenvolvendo uma solução junto com a Endeva, que é uma empresa que foi adquirida pela Vetex, de agendamento para ir na loja física, né? Então a gente entende, isso lógico que é uma previsão, mas a gente entende que depois do retorno das atividades, vai existir esse momento mais de sentir, né? Como que vai ser a questão desse retorno versus a questão ainda do contágio, né, do Covid. Então, soluções como essa, que eram impensadas, né, como que eu vou agendar para ir numa loja física, mas para alguns produtos, como vai estar liberado e o controle de acesso, ele vai ser rígido, né, essa ideia de controlar é um produto. E isso vem ao encontro disso que você está dizendo, né? Se eu vou ter mais controle na loja física, vou ter mais dificuldade para ir numa loja física. Se eu tenho mais dificuldade, vale a pena, de repente, comprar pelo e-commerce, aproveitar, né, e comprar pelo e-commerce essa comodidade, né, de não ter que agendar, ir numa loja, controle rígido. Então pode ser que isso de fato ajude. O que preocupa mais é a questão da economia mesmo, né, o quanto que a economia vai de fato reagir. O Igor Talvez... fez uma pergunta aqui que eu acho que passou, cara. Mas pode falar, depois eu faço a dele aqui. Não, eu ia te pedir uma ajuda que eu esqueci o nome agora. Como é o nome daquele Pickbox, Pickstore? Que é quando a pessoa compra no online para ir retirar num armário que está na loja. Como é que é o nome disso mesmo? Fazer o pick-up Poxa, cara, peraí. Fazer o pick-up através do Locker. Isso. Locker. Locker, isso aí. Então, será que... A por exemplo, aqui no Sul, ela tem esses lockers. Uhum. Exato. Será que a gente pode ter um aumento nesse tipo de negócio daqui para frente? As pessoas quererem passar menos tempo na loja e aí o tempo que ela passa escolhendo fazer isso online, que é mais seguro, e aí só passar na loja para retirar, de repente? Será que isso dá para a gente ver isso como uma tendência? Eu acho que o locker é uma coisa que ainda tem uma série de integrações para facilitar um pouco mais esse modelo, né? Porque você compra, a loja tem que deixar disponível num box, você tem que saber que box né? Tem que ser seguro, né? Para você retirar. Então, eu vejo que para agora, assim, não vejo que é algo que vai crescer, mas a retirada em loja, com certeza é uma opção, principalmente com essa opção de drive-thru, né? De você passar e só pegar, não ter que descer. Por exemplo, a Cobase é um cliente nosso que tem um exemplo assim, né? Você não é necessariamente um drive-thru, mas você passa, você avisa no aplicativo que você chegou e o cara deixa os seus produtos no porta-mala, então você não tem contato. Então, acho que esse tipo de atividade, um pouco diferente, ele deve crescer, né? E eu acho que essa questão do pick-up store, do locker, do drive-thru, são coisas que eu vejo os grandes clientes já testando, imaginando um retorno do mercado, não só pensando para agora,
Porque agora tem lojas que estão fechadas, né? Mas a hora que a Uhum. loja abrir, pô, vai demorar um tempo ainda para ser da maneira como era antes, pelo menos é o que se acredita. Né? Então, eu acho que essas modalidades, como você falou aí, tende de fato a crescer. Olha a pergunta Eu, do Igor eu, aqui, pode ser? pode ser, eu não, eu passei, eu tentei voltar aqui O para Igor recuperar a perguntou, pergunta ele dele, mandou não até vi. nas questões aqui, mas ele mandou Ah, assim, ó. mas eu acho que essas questões só tu vê. Ah, pode ser. Não, não, as questões só eu vejo, mas ele colocou nos dois lugares. Ó, trabalho com eletrônicos no marketplace. Como eu me diferencio nesse mercado sem entrar na guerra de preços? Fotos, pós-vendas, descrição. O site está em desenvolvimento, ele está só no marketplace. Quer começar aí? Eu vou falar. Depende muito. A gente pode começar, eu acho que depende muito, né? Ainda mais tecnologia, que é algo que as pessoas têm uma certa dificuldade, né? De comprar. Depende também o que tipo de tecnologia que ele está vendendo. Vai Uhum, vender produto gamer, por exemplo, o uhum, comportamento do público ele já sabe muito mais do que ele quer, já é um cara que conhece. uhum, Mas dependendo dos produtos que tu for vender, tu vai atacar um público que não sabe exatamente o que comprar, não sabe o que fazer, e uhum, talvez o grande diferencial seja a informação. Tu saber levar a informação uhum, certa, ajudar a pessoa a escolher o produto, ajudar ela a definir o que é melhor para ela, e talvez seja um grande diferencial. E aí tu pode criar isso através de descrição do teu produto, tentar fugir um pouco daquela descrição que vem de fábrica, aquela descrição técnica que normalmente não ajuda muito a pessoa, ajuda a tirar uma dúvida quando ela tem uma questão técnica para fazer, mas ela não sabe muito bem. A descrição de produto em geral, elas não vêm com uso adequado, para que serve, uhum. ou exemplos de como usar. Então, complementar a descrição de produto nesse sentido pode ajudar bastante. Ele Além do colocou que produto, que é eu celular, games e acessórios. Ele deu o exemplo aqui. celular é uma coisa que gerar conteúdo funciona bem. Games, nem tanto, porque normalmente o cara de game ele já foi no YouTube, já pegou várias dicas, ele já sabe exatamente o que ele quer, então é um cara que está mais afim de preço mesmo. Eu acho que em game é bem difícil de ele conseguir fugir dessa competição de preços. Mas já em celular é uma coisa que funciona bem. Eu já tive experiência de trabalhar com e-commerce vendendo celular e tu levar informação, falar de capacidade, falar o que dá para fazer com ele, falar das características, comparar um produto com o outro. E muitas vezes tu ganha da concorrência levando informação. E principalmente eu Uhum, gosto muito de conteúdo para categoria, é algo que funciona muito bem. E ter um blog é uma ótima maneira de tu atrair um novo público, muitas vezes um público que não sabe exatamente o que essa pessoa quer e ela nem procura pelo produto, ela procura pelo problema dela. Um uhum, bom celular para fazer live, um uhum, bom celular para jogar, um bom celular para poder estudar, né? É uma coisa que uhum, as pessoas estão fazendo bastante em casa agora. E, e aí, esse tipo de conteúdo, dificilmente a tua loja vai aparecer bem posicionada. Tu vai precisar de um uhum, apoio de um blog, porque ele uhum. tem uma característica de busca que retorna conteúdo. Então, tu prover conteúdo e depois que essa pessoa está bem informada, tu jogá-la para dentro da loja para tentar efetuar uma venda, talvez seja a melhor estratégia. Sim. Então, o que eu quero dizer para o Igor, assim, que depende muito do marketplace também, né? Eu acho que, assim, se a gente falar de Mercado Livre, o Mercado Livre tem uma parte de pré-venda muito forte. Eu acho que quem faz bem, né, a parte de pré-venda é no Mercado Livre, mas também o pós-venda, né, porque tem uma exigência forte de qualidade, pode sair um pouco dessa briga de preço, porque no Mercado Livre são anúncios, né, não é um modelo de buy box, onde você concorre com todo mundo na mesma página de produto. Então, como é um anúncio, seu anúncio vai ter mais relevância dependendo dos critérios, né, que a gente estabeleça, que o Mercado Livre estabeleça. Agora, quando a gente vai para B2W, para Via Varejo, para os normais, cara, se o seu produto todo mundo tem e é commodity, a única forma de você ter de fato um diferencial, no meu ponto de vista, além do preço, cara, é velocidade no frete, é ter um preço de frete mais competitivo, é você conseguir de alguma maneira ter uma nota melhor, né, no pós-venda. Então, todos esses marketplaces eles avaliam o quanto o pós-venda está sendo bem feito. Então, marketplace, cara, é cada vez mais para se diferenciar é muito difícil, porque você e muitos têm o mesmo produto. Então, o serviço é que vai fazer diferença, né? Que o serviço nesse caso é basicamente a velocidade do processo de faturamento, da entrega, para você conseguir ganhar com o seu concorrente pelo menos no prazo de entrega. A posição do seu CD vai fazer muita diferença, né? Se você vende mais para São Paulo e você está no Nordeste,
realmente vai ser difícil você competir. Então, quanto mais próximo você tiver do seu público, o seu produto estiver mais próximo do seu público, mais competitivo você vai ser. Então, acho que marketplace é um mundo de competitividade mesmo, oceano vermelho. Então, tem que estar preparado para ganhar no preço, para ganhar no prazo, para ganhar no preço de frete, porque não tem muito como se diferenciar. Agora, se for no site próprio, é o que o Denis falou. Eu acho que é pensar um pouco no topo do funil, pensar em como trazer o cliente desde lá da identificação da necessidade até a compra, né? Acho que tem muitas formas, sem a gente falar do site próprio, de você vender sem olhar só para o preço. Agora, no marketplace, fica cada vez mais difícil, né? Um produto que todo mundo tem. Antes de a gente começar a live aqui, eu fiz um stories lá pedindo para as pessoas enviarem perguntas. Eu recebi uma Show. pergunta que me perguntaram sobre o que a gente acha de WooCommerce, que é aquele plugin, né, para transformar o WordPress numa plataforma de e-commerce. Qual que é a tua opinião? Funciona bem? Funciona para alguns casos? Cara, conheço muito pouco disso, cara, para dizer, talvez você conheça mais, assim. Eu vejo até plataformas, clientes pequenos utilizando plataformas que servem para isso, né? Tipo a própria loja integrada, a própria Tray, né? Que são lojas que já têm um mecanismo meio pronto e já possuem algumas integrações, principalmente com marketplaces. Então, eu acho que quem começa pequeno, a gente falou na live anterior, assim, para dar tração, o marketplace ele é muito bom, né? Agora, para se diferenciar no mercado, com certeza é construção de marca, é ter um site legal. Então, eu acho que quando a gente fala de começo, cara, é legal que você tenha uma plataforma que te permita ter tração, né? E eu acho que as plataformas que já possuem integração nativa, elas com certeza saem na frente, na minha opinião, né? E eu acho que esse é um dos pontos que eu consideraria, né? Se eu fosse escolher uma plataforma para começar um e-commerce. Tem algumas Ah, perguntas aqui, se você quiser ir intercalando, tá? sim, Tem duas aqui. eu tô vendo uma pergunta da Gabi aqui. Ela perguntou sobre quando o e-commerce é novo, ele não tem ainda credibilidade, não tem reconhecimento do público, as pessoas não conhecem como uma autoridade, não confiam muitas vezes. E o que pode ser feito a curto prazo para tentar trazer essa autoridade, né? Mostrar que é um site seguro, é possível usar aqueles selinhos, né? Muitas vezes tem Uhum, aquele selo de site confiável, aquilo ajuda. E um pouco mais uhum. abaixo, teve um complemento aqui, deixa eu achar. O Thiago falou sobre aqueles widgets, né, das redes Sim, sociais para tu colocar lá quantos fãs tem. legal. E, e ele falou que isso ajuda, né, a colocar avaliação dentro da loja também. Então, o que tu enxerga mais? Sim, eu concordo muito com isso que o Thiago falou. Essa prova social que esse embed traz, ele funciona bastante, desde que, logicamente, tu tenha uma certa quantidade de seguidores, né? Não dá para colocar um embed desse com 14 seguidores ali, que isso não vai trazer muita credibilidade. Eu acho Mas que se tu faz uma boa campanha de ads dentro do Facebook, por exemplo, consegue atrair um certo público. A hora que tu já tiver um número mais ou menos relevante, usar esse embed pode funcionar bem. assim, a parte de redes sociais como prova social, é, não vi assim grandes resultados em grandes e-commerce, mas eu vejo que aquela avaliação que tem do produto e a avaliação que tem da loja, né, em si, de uma forma mais estruturada, né, e não só aquela, às vezes, avaliação do próprio Google que tem lá do Google My Business, enfim, eu normalmente provoco os clientes de como trazer isso para o primeiro scroll, né, dentro da página de produto. Então, a página de produto é o vendedor da loja física, né? Hoje eu estava até comentando isso, cara. Assim, quando o cara está na página de produto, ele quer saber: esse produto me atende, quem usou gostou, né? E se vale a pena eu comprar. Então, é preço, prova social, característica de produto. E a gente vê muitas páginas de produto não informando as características, não dão muita atenção para o preço, para as vantagens e não levam prova social. Então, se a gente conseguir levar essa prova social para a primeira página, para o primeiro scroll, a gente consegue ter todos os elementos necessários. Pô, é difícil? Então, óbvio que eu preciso instigar esse cliente a ir para o segundo scroll, né? Preciso usar copyright, preciso usar alguma estratégia para fazer com que ele desça para o segundo scroll e veja mais informações. Quando a gente olha o heatmap, a gente vê, pô, 99% dos clientes estão ali no primeiro scroll.
o segundo já vai cair para 65%, o terceiro scroll já vai para 40%, lá no footer ninguém vai, né? 1% que vai lá no Uhum. footer, né? Então, eu concordo, eu acho que a prova social é mega importante. Eu não vejo o embed lá das redes sociais ajudando nisso, mas eu acho que pode ser. Se eu não tenho uma outra forma, eu acho que é uma delas para a gente conseguir ganhar mais essa aprovação social, entender Uhum. que é confiável, né, comprar, outras pessoas compraram não só da loja, mas aquele produto, né, e Uhum. gostaram daquele produto. Eu acho que isso é mega É, importante. é verdade, a pessoa tem que confiar na loja e tem que confiar no produto, né? Sim, São sim, duas confianças aí. Eu sim. acho que não tem uma coisa em especial que vá trazer, né, essa segurança para a pessoa. Acho que no final das contas é uma soma de várias coisinhas. Sim. Algumas outras coisas, como estar realmente ativo nas redes sociais e principalmente responder quando alguém te fizer uma pergunta. Se alguém usa o Twitter da loja, usa o Facebook, usa o Instagram, o que for, deixa uma reclamação, deixa uma pergunta e essa pergunta não é respondida, isso é mal visto. Uhum. Então, garantir que o teu atendimento aconteça e sempre responda as Show. pessoas Aí. no menor prazo possível. Outra coisa Sim. também é ter um telefone fixo, isso é uma coisa que passa credibilidade, ter um telefone para que a pessoa possa entrar em contato se ela precisar e de preferência um telefone fixo mesmo, porque Uhum. o celular, embora muita gente use para o WhatsApp, mas o telefone fixo ele parece que dá uma assinatura de que realmente aquele negócio existe e Sim. tem um lugar para Verdade. Um onde tu zero pode oitocentos, ligar. um Um zero 0800 oitocentos, dá né? mais Pô, posso ligar credibilidade de ainda, né? graça, né? Porque só o fato de ele ser 0800 já mostra que a empresa está mais bem estruturada, é uma empresa Sim, maior, porque não, o 0800 não está sim, acessível para qualquer pessoa de uma forma muito sim. fácil. Então a É. percepção geral do público é se tu tem um 0800 é porque o teu negócio é um pouco mais avançado. Ter um endereço também né, disponível em algum lugar de fácil acesso, onde a pessoa possa ver que a tua empresa existe Uhum. fisicamente em algum lugar e ter uma Uhum. página com as políticas, bem claro, né? Política de troca, política de devolução, de desistência. Uhum. Por mais que todas Sim. essas coisas estejam subentendidas dentro da lei, tu deixar isso explícito no teu site, mostrar que tu é amigável e soluciona bem esse tipo de problema, isso também ajuda, Uhum. né? A Certeza. trazer mais credibilidade para a loja e mais conforto, mais confiança para as pessoas na hora de comprar. Show. Essa pergunta que eu coloco aparece na tela aí da Laís ou não? Agora, sim, para mim, eu tô vendo, não sei se Ah, então quem beleza. tá. Achei que só aparecia para mim. É, Ah, então Ajudem aí, vocês que estão assistindo a live aí agora. Vocês estão, então, a pergunta aparece na tela para vocês, hein? Dá esse feedback pra gente aí. pô, se aparecer, eu vou só clicar aqui para aparecer na tela. Então a Laís está perguntando, Denis, em geral, a questão de troca de produtos nas plataformas de venda tem aumentado? Troca de produto na plataforma de venda, eu não tenho notado isso. Não é uma coisa que me chamou a atenção. Eu, Eu tenho visto que, assim, o artigo 49 do CDC, ele dá o pressuposto para trocar em 7 dias após o recebimento, né? E como eu falei, moda é um canal não, é um segmento no qual o canal e-commerce ele é utilizado até incentivando essa troca. Então, eu vejo que tem crescido, mas não só pela questão do usuário, mas pelo incentivo dos próprios varejistas. Cara, compra, se você não gostar, em X dias a gente troca para você. Em X dias a gente devolve o seu dinheiro. Então, eu percebo esse aumento, mas mais por um incentivo. Eu acho, e a Laís, eu acho que o ponto dela é moda mesmo, eu acho que o grande ponto aqui é como que a gente coloca isso dentro do PNL, dentro da DRE, do nosso cálculo financeiro, para que a gente consiga incentivar. Então eu vejo esse crescimento. Agora, nos outros canais eu não vejo um crescimento. Eu acho que vejo uma manutenção, né? O percentual de devolução aí gira em torno de 5%, olhando todas as categorias, e de moda é 40%. Então, muito pelo incentivo dos varejistas. Né? Essa é a minha percepção. Não sei se eu respondi, Laís. Se não, manda um comentário aí pra gente. Deixa eu ver se tem outra aqui, Denis. Eu ponho na tela. Agora eu gostei desse negócio aqui. tá. Ó, Eu não consigo nem eu, enxergar. eu nem consegui saber, na verdade, se aparece ou não, porque teve gente que disse que dá pra ver e o Thiago falou que não, pra ele não apareceu. Mas também foi só o Thiago que falou que não, então eu acho que ele tá isolado aí nessa. Pior que essa pergunta, eu acho que nem ela aparece inteira. Mas está dizendo assim, ó, sabemos que o e-commerce está em ascensão por motivos óbvios. Mas quem tem receio e estão preparados por uma possível, acho que vou ter que ler aqui, eu não consigo ler inteira, uma possível queda de vendas, mas vocês
têm receio e estão preparados para uma possível queda de vendas pós-quarentena? Acho que é mais ou menos essa pergunta que está aqui. Cara, assim, eu acredito numa queda de vendas pós-quarentena no e-commerce. Eu acho que essa toada do e-commerce trouxe muita gente que teve a primeira experiência e provavelmente deve continuar comprando. Mas eu acho que é óbvio que essa quantidade de vendas no e-commerce, a gente não é um crescimento só do e-commerce, é uma queda da loja física. Então, quando começar a atividade da loja física, esse volume do e-commerce ele tende a reduzir. Porém, acho que o grande ganho desse momento para o e-commerce é ter gerado primeiras experiências de vários clientes que talvez não teriam essa experiência se não fosse de forma forçada, né? Então, eu acredito sim numa queda em relação a agora, né? Mas não uma queda em relação ao ano anterior. Eu acho que ao ano anterior ainda a gente deve, pelo menos até o final do ano, na minha opinião, a gente deve continuar seguindo ainda acima do segundo semestre do ano passado. Acrescentar algo, É, Denis? não, na verdade, eu acho que é uma percepção que eu tô tendo da vida como um todo, assim, né? Acho que tudo tá mudando, tudo tá, tá ficando. A gente evoluiu muito Uhum, nesses poucos meses aí de pandemia. A, a nossa vida vai mudar, as empresas vão mudar, o comportamento inteiro vai mudar. Então, muita coisa que vem impulsionada do online vai ficar. Tem muita gente que tinha medo de comprar, se obrigou a comprar e vai continuar comprando agora para sempre. E da mesma forma, as pessoas que nunca venderam online porque tinham medo ou porque tinham, sei lá, ficava sempre para depois, ou porque não tinha tempo, ou uhum. não tinha dinheiro, nesse momento se viram obrigadas a fazer alguma coisa. E aí agora que a coisa funcionou, isso vai acabar para sempre, vai continuar. E isso é um reflexo do que está acontecendo na vida em geral, né? Olha, a gente é surpreendente a quantidade de empresas que eu estou vendo falar agora a seguinte frase: assim que voltar a pandemia, a gente vai definitivamente trabalhar home office. Ou Sim. 50% da equipe vai trabalhar home office. É uma mudança de comportamento muito grande, né? Uhum. E a gente evoluiu muitos anos em questão de 2 meses aí. Certeza. Então, a gente está, acho que, recém no começo de uma grande mudança que tá vindo por aqui. Acho que a gente ainda, visto que a gente ainda vai ficar mais um tempo trabalhando no home office, a gente ainda vai mudar muita coisa. Tem muita gente ainda aprendendo a comprar online, aprendendo a vender online, aprendendo a se relacionar online. Então, acho que tem uma transformação e um legado muito grande que vai ficar, né? Tentando olhar com um ponto positivo para toda essa coisa ruim que está acontecendo aí. Eu acho que a gente vai ter um legado muito bom disso, assim, essa evolução forçada que acabou acontecendo em todos os sentidos e para todos os lados. Legal. Show. Acho que tem uma pergunta aqui, não sei se é um comentário, uma pergunta do Fênix aqui. Edmilson, eu vejo que esses segmentos estão fazendo isso, tentando trazer segurança para os seus clientes. Talvez tenha mais formas de converter esse cliente sem incentivar a troca com 7 dias. Sim, com certeza. É que eu vejo que para moda, isso virou um argumento de vendas anyway, não é só para agora, para o momento que a gente está passando de Covid, de quarentena. Né? Moda já vem trabalhando um pouco desse speech, agora vem aumentando, não é nem 7 dias. Né? A C&A, por exemplo, estava anunciando 40 dias. Né? Depois você receber, você tem 40 dias para trocar. Então depois vocês entrem no site e dêem uma olhada. Não é só os 7 dias por lei, não. Tem um uso posterior, que enfim, a ideia é gerar segurança, mas mais do que isso, cara, é entender o consumidor também. Né? A gente compra roupa e a gente sabe, se comprar roupa pela internet não é fácil. Mas tem outras alavancas? Óbvio que existem outras alavancas, né? Tem formas bem criativas, provador virtual, tem o modelo utilizando o produto para você ver o caimento, né? Entender como é que isso é antes de você comprar, para evitar essa troca. Sim, mas a troca incentivada não inibe de ter outras ações para você reduzir a troca, né? Ou seja, dá mais argumentos para que a pessoa compre certo, mas dando segurança de que se não der certo, ela vai poder trocar. Eu, olhando de fora, eu acho genial, acho que é uma ótima saída, privilegia o consumidor. Se cabe no bolso das empresas, né, fazer isso, eu acho uma ótima estratégia. O que você acha, Denis? Não, é isso aí. Eu acho que também tem uma coisa que tem coisas que não tem como fugir do que o mercado está fazendo, né? Então, se tu não oferecer uma coisa que o mercado já está acostumado a receber, que é essa possibilidade de comprar e poder trocar,
tu tentar remar contra a maré vai tornar a tua vida muito mais difícil, né? Embora eu concordo também que existem outros caminhos, mas esse é um caminho que já está trilhado, que já funciona, é justamente por isso que muita gente oferece, porque sabe que funciona. Então, por mais que seja ruim de um lado, pelo custo, né, de ter que fazer essa logística reversa aí, Uhum. mas eu acho que é uma coisa que não tem como fugir e tem que oferecer. Tem que oferecer porque está todo mundo oferecendo, para o cliente é melhor, os teus concorrentes estão fazendo isso, então tem Uhum. que se abraçar e fazer também. Show. Tem mais alguma pergunta? Acho que tem mais Ah, para baixo. alguém falou o seguinte, ó, minha pergunta é muito longa e talvez não apareça aqui na Pode caixa, então mandar. você pode mandar por aqui? Pode, manda por aí que a gente vê. É isso aí. Ah, a Jéssica está perguntando aqui se você indica, diante desse cenário, que livros que você indica aí para quem trabalha com e-commerce? Tem algum específico que você indica para a galera? Eu vou indicar um que eu sou coautor, que é o, o livro do Maurício Salvador, né? O gerente de e-commerce. Sim, Eu posso pegar ele depois ali para mostrar a capa. Tem um show. capítulo lá de SEO que foi escrito por mim. Top. E eu Tem acho que um, tem vários livros, né? Nossa, tem muita coisa aí. Eu gosto muito de um livro que chama Não Me Faça Pensar, que eu acho que ele tem tudo a ver com esse momento que a gente vive agora, que é tentar sempre melhorar a conversão, tentar aproveitar mais o cliente que a gente já tem visitando o site. É um livro que ele é bem antiguinho, ele passou por uma reedição recente, mas que todo o ensinamento dele ainda vale top. e com certeza ajuda muito. Chama Não Me Faça Pensar. Show. Tem Ele um não livro não de é um uma. livro de e-commerce, mas ajuda bastante para quem tem uma loja virtual. Tem um livro de e-commerce que, eu não sei, já faz um tempinho que foi lançado, que até o Marucho fez em parceria com uma outra pessoa, um parceiro deles. Deixa eu até ver aqui o nome, acho que é Um Olho no Gato, Outro no Peixe. São duas visões, uma visão mais técnica e uma visão mais comercial, né, sobre o tema de e-commerce, né? Então acho que tem pontos do que a gente está falando aqui dentro desse livro também, né? E vindo do Marucho aí, eu recomendo, que é um baita cara. Boa, deixa eu pegar Olha aqui aí, também. ó. Esse aqui é o livro. Ele é um livro que eu acho que já tem uns 6 anos, mais ou menos, e tem muitos autores aqui, né? Uma galera lá que era professor da Kung School. E, cara, é um livro realmente muito bom, escrito por pessoas que estão no mercado, pessoas que entendem do que escreveram aqui no capítulo. Uhum, É muito legal. Eu gosto muito desse livro por dois motivos. Um, porque todo mundo que está envolvido aqui realmente trabalha com e-commerce, todo mundo uhum, tem experiência nessa área e é todo mundo com uma didática muito boa, porque todo mundo que escreveu esse livro aqui, todos eles são professores. uhum, Então, isso é muito bom. E a outra coisa muito boa é pelo fato dele ter muitos autores, ele tem muitos pontos de vista diferentes, que tem uhum, mais ou menos a ver com aquilo que a gente está falando na live passada. Nós uhum. dois aqui, a gente já viu isso como uma vantagem de cada um de nós ter uma visão diferente. Agora tu imagina um livro com Várias 20, se não me engano, são 22 autores aqui, é muita visão diferente, é muitos jeitos diferentes de pensar. Esse livro é bem legal. A única coisa ruim dele é que não é um livro fácil de achar, então vai ter que comprar ele direto da editora lá, que é a própria Com School, a editora do livro. uhum, E eu acho que tem se eu não me engano, chama o livro gerente de e-commerce.com.br e é possível uhum, comprar lá. E outra coisa é que ele já é um pouquinho velhinho, se eu não me engano, ele já tem 6 anos de idade, eu acho. Então tem alguma coisa aqui que pode estar desatualizada. Até mesmo a parte de SEO, que foi a parte que eu escrevi, ela tá um pouco desatualizada, porque de 6 anos para cá muita coisa mudou. Mas a essência do livro, se tu conseguir ler com essa mente de pensar na essência da mensagem que está ali, ele com certeza vai ser um livro uhum. bastante útil ainda. Vou mostrar aqui o do Marucho que eu falei, que é esse aqui, vendas mais operações no e-commerce, um olho no gato, um olho no peixe, outro no gato. Assim, tem alguns pontos assim que eu posso recomendar, mas falando alguma parte do índice, mas fala da plataforma de e-commerce, fala de segurança, fala de meio de pagamento, fala de avaliação dos consumidores, de monitoramento de preço, treinamento e capacitação. Então fala de algumas coisas também que a gente está abordando aqui. Então acho que vale a pena, Rodrigo Marucho, Samuel Gonzalez, vendas mais operações. Acho que essa é a nossa recomendação aí, fica as duas de hoje.
É a nossa recomendação por enquanto, né, Edmilson? É isso Porque aí. daqui a um tempo vão surgir outros livros aí de e-commerce muito bons no Sim, mercado. é isso aí. Talvez a gente recomende um melhor do que esses. Mais Cara, algum, cara? Mais uma pergunta? Temos aí? eu tenho, Aqui eu, aqui eu tem uma notei. pergunta que me fizeram, eu vou citar ela, não tem a ver com e-commerce, mas eu vou citar porque me mandaram a pergunta antes, que é que software que eu usei para fazer a transmissão na quarta-feira passada. Várias pessoas me perguntaram. Muita gente me perguntou. Cara, realmente a transmissão ficou bem legal, ela ficou com um aspecto bastante profissional, assim, e a gente não usou nada muito mirabolante. Eu usei um software chamado OBS. Se tu for no Google, qualquer pessoa vai no Google e procura OBS e vai achar esse software com certeza. Ele é free, é só instalar, tem para Windows, tem para Mac também. Instala esse cara e ele que vai fazer a transmissão. E esse software te permite fazer algumas montagens, que foi no caso que a gente fez ali. Eu coloquei a minha webcam, com a webcam do Edmilson, junto com uma arte que a gente fez no Photoshop para usar de background ali, Uhum. e conseguir dar aquele aspecto bonitinho, né? Um aspecto um pouco Ficou mais muito, profissional. Mas ficou o muito nome do top. software é OBS, para Show. quem tiver interesse em aprender mais. Beleza, ó. A Juminaco tá perguntando aqui, ó. Edmilson, se seu livro sai quando? Aí eu passo para você, Denis. Sei lá, quanto que sai? Pois é, cara, a gente. Vou dar um spoiler já, né? É uma coisa que a gente queria esperar até um pouco para falar, mas o livro vai ser o resultado desse projeto, na verdade. A gente começou isso pensando num futuro, a gente transformar todo esse conhecimento que a gente está organizando aqui, organizando essa didática, organizando até o racional que a gente está criando, né, a história, a timeline dos conteúdos que a gente vai passar. Isso vai. A ideia é que isso seja transformado num livro no final dessa jornada. E eu acho que esse é até um bom motivo para quem está com a gente agora nos acompanhar para ver essa construção, né? Para ver, Uhum. participar e, de certa forma, todo mundo que está aqui fazendo uma pergunta, que está deixando um feedback, que está deixando um comentário e até mesmo um like, se está ajudando compartilhando isso, de alguma forma essa pessoa está nos impactando e um pouco dessa contribuição, ela com certeza vai estar no livro. Então no final das contas, esse livro vai ser um livro quase que colaborativo, né? Construído aí quase ao vivo e por todo A mundo que está participação de participando de alguma todos. forma. Participação de todos. Aí. Show de bola. A Ju perguntou, eu não sabia se podia responder, então você respondendo tá ótimo. A gente teve que tomar decisão na hora aqui, porque a gente Claro, não tinha claro, combinado. quem sabe faz ao vivo, né, cara? Cara, assim, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Você tem alguma aí? Não tenho nenhuma, a não ser Tá. que o pessoal tenha mais Se não perguntas aí, tiver né? mais nenhuma pergunta, a gente vai indo para os finalmente aqui. Bueno, Eu queria dizer para a galera que está aí, que tá nos ouvindo, agora às 9, eu vou fazer uma outra live com o Rafael Damasceno, que é o cofundador da Supersonic, que a gente vai falar um pouquinho mais de CRO. Esse é um dos temas que a gente vai abordar dentro do nosso projeto aqui, eu e o Denis. Né? A gente está começando desde a parte do planejamento do negócio, e a ideia é a gente chegar até lá na parte de performance. Então, para quem quiser acompanhar toda essa trilha, e eu acho que vai ter algumas novidades. Assim, a nossa ideia é, para quem acompanhar o processo inteiro, que lá no final a gente certifique, né, as pessoas que de fato adquiriram esse conhecimento. Então, dando um spoiler também, que deve anunciar na próxima live, a ideia é a gente ter uma prova no final, tipo uma avaliação de tudo que a gente falou, e aí quem de fato conseguir aí o mínimo de aprovação nessa avaliação vai ter esse certificado, enfim, e eu acho que isso também pode ser importante para o currículo de vocês. Então, não tenho dúvida que se vocês forem bem nessa prova, é porque vocês acompanharam todo o processo, seja ele online, seja ele offline, né? Depois assistindo, se algum dia vocês não puderem assistir depois, mas eu convido vocês a participarem, né? Eu acho que vocês vão poder ajudar no conteúdo. E no final, o que a gente quer deixar aqui, né? Como o Denis falou, nosso objetivo aqui não é, a gente não tem nenhum objetivo financeiro, a gente está dividindo conhecimento. E no final disso, a gente quer, de alguma forma, coroar as pessoas que reconhecer as pessoas que acompanharam, né? E se desenvolveram junto com a gente dentro desse processo. e fica o convite aqui também para quarta-feira que vem, 8 horas, lá no YouTube também. Vai
aí a gente já vai começar, de fato, falar, seguir, né, a linha do conteúdo aí, começando pelo planejamento, que é o start, ou pelo menos deveria ser o start de qualquer negócio. Saber se planejar é o que vai te fazer chegar mais longe. Então a gente vai começar a falar sobre isso na próxima quarta-feira, às 8 horas, lá no YouTube. Então, já para quem está inscrito, já não precisa se inscrever de novo, porque o e-mail vai ser enviado igual. Todo mundo se inscreveu uma vez, eu vou enviar aquela notificação sempre, para a pessoa não perder a live. Mas para quem ainda não se inscreveu, o link está lá no YouTube, no último vídeo. E na minha bio aqui, se eu não me engano, também eu coloquei o link para quem quiser se inscrever e receber as notificações por e-mail. Para quem já está inscrito lá no canal, é só ativar o lembrete, clica no botãozinho para lembrete, que o próprio YouTube vai lembrar um pouquinho antes da live começar. O YouTube também manda uma mensagem, uma notificação para a pessoa lembrar de assistir. Mas já coloca aí na tua agenda, próxima quarta-feira, 8 horas, a gente vai estar ao vivo lá. E por favor, nos mandem feedbacks, nos mandem perguntas, digam aí quais são as suas dúvidas, que, como a gente falou, o conteúdo aqui ele vai ser colaborativo. A gente vai criar baseado no que a própria comunidade está a fim de consumir e está precisando consumir, né? Uhum. É isso aí. Então, eu acho que como o Denis colocou, se vocês, enfim, acham que está sendo interessante também, divulguem para mais pessoas, né? Quanto mais a gente conseguir pessoas participando, talvez mais rico vai ser o material que a gente vai gerar. E a dinâmica é essa, né? A ideia é a gente fazer, falar um pouco mais do conteúdo específico numa quarta, e na outra quarta a gente, aqui no Instagram, a gente bater um papo sobre o que a gente falou na quarta anterior. Então, convido a todos me mandaram por WhatsApp aqui uma sugestão boa para a gente incluir na próxima live, Edmilson. Que é um selinho, aquele do PicPay. Ah, para doação? Eu vou fazer uma live para ajudar as pessoas. Entendi. Pode ser. Se você conseguir fazer isso, Denis, deixa esse desafio para você. Tá legal, valeu. Ótima dica. Bom. Edmilson, um abração, cara. É sempre um prazer falar contigo aqui. Aprendi muito também. Assim como todo mundo aqui, eu também me sinto um pouco aluno enquanto eu estou aqui te assistindo, te ouvindo. É um grande prazer sempre. Para mim, essa jornada inteira aqui, todas as quartas-feiras, vai ser sempre uma oportunidade de aprendizado contigo também, cara. Muito obrigado. Show de bola. Denis, obrigado. Assim, eu ia tentar fazer uma surpresa para você, mas não deu tempo. Mas na quarta-feira eu faço, tá? A Jéssica tá me ajudando nisso. Fica o suspense, então, para mim e para os outros, é isso? Quarta-feira tem novidade, velho. E uma última coisa. Para quem entrou na live aqui achando que é da live do CRO, a gente está finalizando esse bate-papo eu e o Denis. Isso é um projeto do e-commerce de uma via de mão dupla. E agora às 9 a gente começa com o Damasceno. Então eu vou finalizar essa sala, né? Porque tem 1 hora só de gravação dentro do Instagram. Então eu vou finalizar essa sala. Tudo que a gente falou aqui vai ficar lá no IGTV. Depois a gente vai baixar e colocar no YouTube. E aí, às 9, eu volto aqui com o Damasceno. Espero ver todos vocês aí novamente. Beleza? Valeu, grande abraço. Tamo junto. Valeu. Um abraço, gente.